Fala aí, gente, boa noite. Estou aqui de volta e queria deixar uma. Eu estava refletindo sobre o dia de hoje. Hoje é dia 5 de abril de 2023 e é uma data, um marco horrível, né? Infelizmente, mais um marco. Essa atrocidade que acontece hoje com as crianças lá em Blumenau, Santa Catarina. Primeira coisa, o meu lamento, a minha tristeza de pela capacidade que o homem chega, né, de fazer tamanha perversidade, essa é a palavra. E aí foi uma palavra que tá, assim, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração acerca disso. O que acontece? Por que a gente está chegando no ponto que a gente está chegando? Como assim, Rafael? Seja mais claro. Cara, tá assustador a nossa sociedade brasileira. Vamos falar mais pelo Brasil, mais no nosso arraial, né? E assim, a forma como as coisas estão acontecendo aqui no Rio, quem não é do Rio, aqui no Rio, no município de Caxias, o cara foi e botou fogo no ônibus, sem motivo algum, pelo menos aparente, e quase matou vidas ali, cara. E chegou o vídeo dele sendo preso. E até ele estava todo queimado. Cara, que loucura. E assim, a gente está ouvindo atrocidades atrás de atrocidades. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E uma das coisas aqui que ele ministrou no meu coração, isso é fruto do afastamento do homem, do homem para com seu Deus. Não tem outro caminho. Pode trazer ciência, pode trazer psicologia, mas o cerne do problema é isso. É o homem mergulhado num narcisismo, numa arrogância, pensando que é alguma coisa fora da presença de Deus. E o exemplo dele é isso. Tem um versículo que eu não vou lembrar agora, assim, a referência, mas diz assim, que o homem, quanto mais ele está afastado de Deus, mais entenebrecido fica o seu entendimento. Ou seja, mais obscuro, mais vil, mais sem sentimento, mais perverso fica a sua mente, né? O seu coração, como você quiser colocar. E aí eu estava refletindo, veio alguns versículos na minha mente. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles está aqui no livro de Romanos, né? E é o que a gente está vivenciando agora. Epístola aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Diz assim, ó. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Olha, aqui está o cerne do problema. Vou repetir, pelo que Deus os entregou à concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade do Deus em mentira, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí diz aqui, pelo que os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros. Não precisa nem falar. Infelizmente, a gente já está vivendo uma ditadura já que se eu mencionar algumas palavras, o YouTube derruba, não publica, né, o vídeo, né? Então a gente tem que mudar ou colocar incompletos e tudo mais. Diz assim,
E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, meu Deus, parece que o Paulo escreveu essa carta ontem. Olha que coisa tremenda. Parece que Paulo escreveu ontem. Parece que ele escreveu, sei lá, daqui do Rio, de São Paulo. Cara, a gente está falando de um texto que tem mais de 2000 anos atrás. E aí a gente vê o quanto isso é a palavra de Deus. Não vem com essa bobeira que, contém, não é a palavra de Deus. Porque quando é a palavra de Deus, o Senhor vela a fazer cumprir. O Senhor a sustenta e ela sustenta. Quantos homens, quantos sábios aí se levantaram para tentar difamar, tirar o valor das escrituras sagradas, e muitos acabaram se dobrando diante da grandeza, da majestade. A gente está falando de um livro que é usado como parâmetro para instituir as leis de muitos países, para tomar decisões judiciais. Aqui é a palavra de Deus. E aí eu vejo alguns tolos, uns bobos, uns nécios, babacas aí, desculpa a palavra pesada, tentando dizer que a Bíblia não serve para nada. Cara, só mostra o quanto você é asno. Mas vamos lá, dando continuidade. E diz assim: e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Aqui, gente, está explicando tudo. Se eu terminar de ler aqui, posso finalizar, porque já a palavra já está sendo mais clara, mais límpida do que isso, impossível. E diz aqui ainda: assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécio, infiéis nos contratos. Olha, hoje eu peguei um pouco, hoje eu tenho 39 anos, eu não tenho vergonha de dizer minha idade. E eu peguei ainda essa época que a palavra do cara, do homem, era empenhado. Seu Joaquim, do lado da mercearia, eu vim pegar aqui meu pai. Quem é teu pai, meu filho? O Jorge Luiz. É o suficiente. A palavra do homem tinha mais valor do que qualquer outra coisa. Agora, hoje a gente vai fazer qualquer negócio, tem que se respaldar de várias formas, tem que filmar, tem que ir em cartório, tem que reconhecer firma, tem que autenticar, e mesmo assim ainda muitos ainda não cumprem com o que foi acordado, né? Meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia da gente. Olha como é que está a nossa sociedade, ainda tem gente tentando sustentar que está perfeito, que agora o amor venceu, que o conhecimento vai mudar a sociedade. Está mudando, mas para pior, a gente está ladeira abaixo. E aí os papéis estão sendo invertidos, e aí não tem jeito. Deus estabeleceu princípios, papéis para o homem e para a mulher na sociedade. E toda vez que a gente inverte, a gente mete os pés pelas mãos. A gente só vai em decadência, e eu temo muito porque a gente está seguindo a passos largos para um grande pesar de mão sobre a nossa nação. E já está acontecendo. A gente está vendo aí, mas as pessoas não acordam, as pessoas estão cegas. Parece que estão com os olhos vendados. A gente fala a palavra, estão com comichão no ouvido. O que é comichão, Rafael? Estão com cócega, não conseguem assimilar a palavra de Deus. Pessoas que conhecem a palavra, e em alguns momentos até estiveram na presença de Deus, hoje não querem nem saber da palavra. Eles sabem que estão errados, eles sabem que estão indo para o inferno, eles sabem que sua vida está cada vez mais decadente, mas não querem reconhecer e se dobrar ao senhorio de Deus. E aí tá aqui, tá dizendo, seguindo aqui, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que
aí abre aqui um parênteses, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, somente não fazem, mas também consente com que os fazem. Caramba, cara, isso aqui é tremendo, tremendo. Aí eu lembro de 1 Timóteo, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo faz essa abordagem aqui, ele diz aqui, ó, lá em 1 Timóteo, cadê? Capítulo 4, diz assim, ó, mas expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua mente, sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que não conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está dizendo aqui, e tem um outro texto que complementa aqui, ele está alertando a Timóteo, o que? A gente está vivendo uma época que falar mentira é verdade, é bom, é verdade, ou melhor, que a gente chama de sofisma. São mentiras que são vendidas como verdade. E as pessoas gostam de ser enganadas. A gente está vivendo uma sociedade mimizenta, uma sociedade muito sensível. Quando você fala uma verdade para... Eu não estou falando de pessoa estúpida, não é isso, não. Pelo amor de Deus, não estou falando de gente que não tem limite, que não tem não tem tato, que não sabe falar as coisas. Não estou falando de pessoas estúpidas, não. Estou falando de gente normal, que sabe usar, sabe falar sabe falar, sabe convencer e sabe se fazer ser entendido. Tá me faltando a palavra agora que resume que eu quis dizer aqui, mas assertivo, essa é a palavra. Pessoas que falam a verdade com assertividade. Gente, as pessoas hoje, quando você fala alguma verdade, não é bem assim, não sei o que lá e tudo mais, a gente pega o que é importante e bota na marginal, e o que é marginal a gente bota como importante. Gente, que loucura é essa? E eu vejo assim, as pessoas estão num curso desse mundo, assim, não se incomoda, a mentira prevalecendo, os valores sendo invertidos, o que é certo virou errado, o errado virou certo. As pessoas honestas, sinceras, íntegras, são vistos como puxa-saco, como babaca, como amostrado. Enfim, eu fico olhando assim, gente, onde a gente vai parar? Os garotos agora, os fedelhos que estão começando a vida agora, nem conhece a vida. Tá vindo cheio tem até conhecimento, mas não tem sabedoria, falta de sabedoria, e querem ensinar os pais que já trilharam já um caminho há alguns anos, já apanharam um pouco da vida. E eu costumo dizer que quando a gente toma uma lambada da vida, a gente aprende a ser um pouco mais moderado. E aí eu fico olhando assim, gente, como é que a gente tá vivendo, cara? Que tempo difícil é esse? 2 Timóteo 3, olha o que diz. Olha o alerta que Paulo está dando a Timóteo aqui, nesse contexto aqui. Paulo está passando o bastão da liderança para Timóteo. Timóteo posteriormente assumiria a igreja de Éfeso, mas Timóteo tinha uma personalidade introspectiva, estava inseguro, estava com medo, estava receoso de assumir essa tamanha responsabilidade, e ele estava vacilante quanto a essa responsabilidade. Paulo dá uma palavra, aliás, escreve 2 cartas direcionadas a Timóteo para fortalecê-lo,
E aí Paulo traz de novo esse diagnóstico, diz assim, ó, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, ou seja, vaidosos, que olha só para o próprio umbigo, ó, avarentos, ou seja, que amam dinheiro, presunçosos, que se acham o, o dono da assertividade. E aí, sinônimos aqui, soberbos, blasfemos, desobediente aos pais e mães. Nunca a gente está vivendo uma sociedade que desonra tantos pais e mães. E aí diz, vai morrer cedo. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que aqueles que honram pai e mãe alcançarão longevidade para a sua vida. E não está dizendo que seu pai tem que ser, tem que somente seu pai ou sua mãe for bonzinho, não. Até se eles forem mau caráter, mas você como filho tem que honrá-lo, tem que respeitá-lo. Seguindo aqui adiante, ingratos, profanos. A gente está vivendo uma sociedade, cara, que o satanismo está crescendo, está se alastrando. É gente ímpia, gente que não teme a Deus, que não só teme a Deus, mas afronta a Deus. Então, meu Deus, que coisa terrível. Sem afeto natural. Sabe o que é sem afeto natural? É a pessoa que não se compadece do outro, do necessitado, e não tem um mínimo de amor. Por exemplo, eu vou botar aqui uma situação hipotética. Vi um idoso, tropeçou ali, caiu, se machucou. O cara não se compadece de ir lá ajudar, de acudir, de poder dar uma ajuda. Não, o cara segue o baile. Não, tô atrasado, tem que ir embora, não vou perder meu tempo, não. Gente, que isso? Sem afeto natural, não dói nele. É um ser humano, uma pessoa igual a mim, que tem carência, que tem necessidade, precisa de ajuda. Aí daqui, dando continuidade, irreconciliáveis, ou seja, que não se deixa reconciliar, que não busca paz, que não dá fim às guerras, está sempre de mal com alguém, está sempre se achando melhor do que os outros, está sempre afrontando as outras pessoas, caluniadores, incontinentes. Tem uma lista aqui interminável, não vou nem ficar explicando um por um, senão vai dar 1 hora aqui de vídeo. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, deleite fala prazer, do que amigos de Deus, ou seja, tem mais amigo, mais achegada aos prazeres dessa vida do que ao Deus que o criou, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Eu vou pegar esse finalzinho aqui. Quanta gente falando de Deus, quanta gente dando receita de bolo, 7 passos, nada contra, mas a sua vivência, a sua vida não fala de Deus. Ali são pessoas que estão pegando frasezinhas de efeito para ganhar like, porque sabe que as pessoas gostam de mensagens motivacionais, mensagens que falam, que traz conforto da parte de Deus e tudo mais. Cara, cuidado. Às vezes o cara tá ali, é um ímpio, é uma pessoa que não tá nem aí para Deus, mas ele tá usando daquele expediente ali, daquela modinha para se promover, que é like. Gente, toma cuidado. Gente que não tem vida com Deus, você olha e fala assim, cara, esse cara não é crente não, essa mulher não é crente não é possível. Porque a sua vida, as suas atitudes dizem ao contrário. E eu não estou falando aqui de uma perfeição, não. A gente comete erros. E graças a Deus, esse autoconhecimento nos ajuda a nos melhorar. Mas eu estou falando de gente que não está aí nem aí com Deus e está usando dessas estratégias para se promover. Cuidado, gente. Tem muita gente comendo comida estragadas aí, pensando que é comida boa e não é. Pessoas que não têm conhecimento, tá trazendo heresias aí, tá torcendo a palavra ali, que a gente chama de exegese. É diferente de exegese. O que é exegese?
vem do prefixo ex, ou seja, extrair da palavra de Deus. Exegese é ao contrário, é você colocar, ou seja, colocar uma ideia que eu tenho e eu acho melhor do que está escrito na Escritura Sagrada, ou seja, eu modifico a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus conforme a minha ideia. É o que mais se vê aí, pessoas fazendo exegese das Escrituras Sagradas. Então toma cuidado, porque o tempo é avançado. A sensação agora que eu tenho é que a gente está numa estufa, entendeu? O fim dos tempos agora está numa estufa, as coisas estão aflorando de forma assustadora, de forma acelerada. Então, assim, está bem perceptível. As obras do mal cada dia mais se alastrando no meio da nossa sociedade. E a gente vê aí uma sociedade, e infelizmente a gente está inserido nisso, e nós como cristãos, como aqueles que amam a Deus, temos que incessantemente interceder e pregar a palavra de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Só assim o Senhor terá misericórdia de nós e nos ajudará a ganhar nossa geração, ou pelo menos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor conforte o teu coração, que o Senhor te dê sabedoria para você estabelecer filtros sobre aquilo que vai entrar nos teus olhos e nos teus ouvidos. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo, porque isso vai te contaminar, isso vai azedar teu coração, isso vai furtar a alegria da salvação no teu coração. E dependendo do conteúdo, é tão maligno, é tão imundo, que vai fazer até você ficar com raiva de Deus. Então toma cuidado, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe, você e sua família, que o Senhor te faça próspero, que o Senhor te dê um novo coração, um coração de carne, um coração temente a Deus, um coração inclinado à vontade dele. Amém? Recebe essa palavra e Deus te abençoe.